Mano, que filme foda! Se esse aqui não colocar a Marvel de volta no topo, não sei mais quem é que vai conseguir. Salve telanautas, olha eu aqui de volta, Heitor Teixeira, para dessa vez a gente voltar a falar de super-heróis. Pra gente falar de Deadpool e Wolverine, que eu tenho certeza que se você é fã do gênero, tava aguardando tão ansiosamente quanto eu. E olha, vou falar, essa espera finalmente acabou e toda a expectativa que a gente estava colocando em cima era justificada sim. Eu acabei de voltar do cinema e resolvi gravar com as coisas fresquinhas na cabeça. Inclusive, antes de ir, eu tive a oportunidade de maratonar os outros 2 filmes, porque eu queria estar com as coisas frescas na cabeça. E aí, para minha surpresa, foi sim bacana ter feito isso, porque teve cenas que ficaram mais claras para mim, o aproveitamento foi mais pleno. Mas não só era necessário ter assistido os 2 anteriores, não que fosse obrigatório, mas foi um dever de casa gostoso de fazer. E como eu tô falando, assisti todos os filmes do MCU e inclusive todos os filmes da Marvel em outras produtoras e, óbvio, principalmente na Fox, fazem com que a pessoa tenha uma outra apreciação desse filme aqui. Já que ele consegue a sua própria moda ser uma celebração daquele universo, que de certa forma foi bastante caótico e irregular, mas que apresentou esses personagens e a casa das ideias para tanta gente ao longo desses últimos 20 e tantos anos. Mas não me entenda errado, o filme é uma continuação direta dos outros Deadpools feitos debaixo do guarda-chuva da Fox, sim, inclusive em tom, mas ele também encaixa perfeitamente dentro do MCU, mesmo ele tendo esse negócio da classificação ser bem mais alta agora. E vou falar pra vocês, os caras estão muito de parabéns, porque apesar de uma série de coisinhas e participações já terem vazado com antecedência a notícia de que ia ter esse ou aquele personagem e tal, tem uma penca de coisas que foram surpresa pra todo mundo na sala de cinema que ninguém viu chegando. Esse aqui é possivelmente, discutivelmente, o melhor dos 3 filmes do Deadpool. O melhor, na minha opinião, apesar de eu também gostar bastante do primeiro. Mas tem que lembrar também que ele não é só um filme de ação ou de piadinha o tempo todo. Tem uma história para ser contada e isso inclui partes do drama. Não drama chororô, por mais que também tenha. Mas, de vez em quando, para eles poderem tecer e amarrar as coisas que vão conduzir essa história, eles têm que dar uma desacelerada e às vezes até uma puxada no freio de mão, que essa desaceleração é sentida sim. Então, em alguns momentos o filme fica um pouquinho mais lento, com algo que pode ser percebido talvez como uma barriga. Não sei se eu chamaria de gordura de roteiro, mas tem uma ou outra cena que talvez pudesse ser menorzinha. Inclusive cenas de ação, de certas coisas que são bacanas, mas que às vezes você fala, tá, mas tem mais história pra contar, e isso tá sendo um pouquinho demais do mesmo. No entanto, a Disney foi extremamente corajosa em fazer esse filme. Tá certo que às vezes até a ganância fala mais alto, e eles sabiam do potencial que essa pérola dessa combinação tinha. Mas, em se tratando da Casa do Rato, que tem todo um aspecto família, de atender um outro tipo de público, eles apostaram pesado aqui e não tiveram nenhuma vergonha e nenhum pudor de tirar sarro deles mesmos. Fizeram isso com maestria, inclusive. E outra coisa que também vale a pena elogiar os caras é que eles conseguiram fazer o uso daquilo que é o tema dessa fase dos filmes da Marvel, que é justamente a saga do multiverso. Então, isso é o que de fato não faltou. Se tiveram outros filmes dentro desta fase que de repente nem falaram nada sobre o multiverso, não era esse aqui. Esse aqui
se banhou e bebeu demais de tudo que podia, fosse para fazer piada ou para trazer elementos importantes para a narrativa. Aqui eu faço uma pausinha rápida para pedir para vocês que estão gostando do vídeo. Vocês estão gostando do vídeo, não estão? Então aproveita e deixa o like de vocês, considerem se inscrever no canal, vem fazer parte da família do canal na tela, que cresce a todo dia, mas pode crescer mais com a ajuda de vocês, inclusive. Com a ajuda de vocês, o canal pode chegar em públicos maiores, inclusive se vocês ajudarem dando um hype. Vai no celular de vocês, desce lá nos comentários, puxa a bolinha pro lado e dá um hype no vídeo, que eu sei que vocês curtem os comentários feitos aqui e eu fico muito grato. Isso ajuda eu a ter chance de encontrar mais interessados no meu trabalho. Galera, esse filme aqui é um filme que merece ser comentado em mais detalhes, então a partir daqui eu vou deixar o aviso de spoilers. Estejam todos avisados, se não viram, corre para o cinema. Vai lá que vale inclusive o preço da pipoca. E depois volta para cá e vê se você concorda com as coisas que eu vou comentar aqui. Mas obrigado pela sua presença. Então, já que a gente tá nos spoilers, vamos logo tirar isso de cara do caminho. Sim, o Wolverine usa máscara, e inclusive não é só por um tempinho não, ele usa durante uma cena até que bastante longa, para poder fazer parte da graça e de toda a virilidade do personagem. Enquanto está em tela, consegue transmitir uma série de coisas que foram literalmente aguardadas por mais de 2 décadas pelos fãs. Parte da surpresa maior fica justamente então pelas participações dos personagens do universo da Fox, inclusive um que não chegou nem a ser. O coitado chegou a ser, inclusive, colocado para o público como sendo aquele personagem, mas nunca ganhou um filme solo, que é o Channing Tatum, que acabou fazendo ali o Gambit, que nesse filme tem sua chance de ser muito melhor do que o pseudo Gambit que apareceu lá no Wolverine, inclusive. E a gente tem a Elektra, a gente tem personagem do Quarteto Fantástico, a gente tem um bocado de gente, e eles não deixaram de lado o personagem que merece o mérito, o crédito, de ter começado tudo isso, de ter trazido os personagens da Marvel para o que viria a se tornar o MCU. O Blade, vejam vocês. O original. Se você estava se perguntando se o Wolverine ia brigar com uma certa pessoa, sim, tem inclusive o Hulk. A cena só deixa aquela luta subentendida, porque o filme não é sobre isso, mas de qualquer forma eles trazem a cena para você saber que eles sabiam que os fãs estavam esperando que se tocasse naquele assunto. Já que no filme tem zilhões de versões do Deadpool e do Wolverine, que são tirados inclusive de muitas cenas clássicas de arcos de história famosos dos quadrinhos, como o velho Logan, ou como outras tantas cenas de revistas bastante icônicas e importantes que quando você vê na tela retratado você vai se lembrar de inclusive muitas capas que foram feitas aí ao longo das últimas décadas. E, meus amigos, já que tem um bocado de Deadpool e de Wolverine, tem inclusive o Henry Cavill como Wolverine. E o cara ficou bem, vou falar pra vocês. Se fossem substituir o Hugh Jackman por ele, até que não era a pior das escolhas. A gente viu os caras comentando que ele talvez fosse fazer algum personagem aí, talvez o Capitão Britânia, aquele negócio todo. Não, era um Wolverine mesmo. E ele tá bacana na cena. Nessas de ter um bocado de personagens diferentes, pegaram inclusive o próprio Hugh Jackman para fazer a versão daquilo que queriam que ele tivesse sido desde o primeiro filme, para ser mais fiel e parecido com a versão dele dos quadrinhos, ou seja, um Wolverine baixinho, com computação gráfica, mas ficou legal, ficou divertido. Então o filme fala sobre um setor da AVT de uma área separada, que está agindo meio que por conta própria. Então sim, para você que vai assistir o filme, se puder também assistir pelo menos a primeira temporada de Loki, você não vai chegar lá tão desavisado. Assistir as duas é desejável, mas pelo menos a primeira eu aconselho bastante.
Então, um pedaço até bastante grande do filme se passa justamente no vazio, que é o tal limbo, fora do tempo, que não é necessariamente presente, passado nem futuro, mas fica perto do fim, aonde quem não acompanhou o MCU com mais profundidade, e principalmente os antigos filmes da Fox, não estou falando só dos X-Men, mas com certeza também eles, vai ficar meio perdido, viu? Porque a quantidade de situação, vilão e personagens em geral que estão perdidos ali, de filmes, talvez até como o próprio Justiceiro, filmes como o Quarteto Fantástico, a Elektra e outros tantos personagens, até do Demolidor, acabam aparecendo de uma forma ou de outra ou sendo citados. Tem ali uma coisa que a gente vê que os caras recompensam quem é fiel, um público fiel dos filmes dos super-heróis, justamente da Marvel. Inclusive na cena em que eles mostram a presença do Chris Evans, todo mundo tá crente que em determinado momento ele vai soltar uma frase como se fosse realmente a frase do Capitão América, e ele solta um "em chamas", porque naquele momento a gente descobre que o ator está interpretando o antigo personagem que ele fazia na Fox, o Johnny Storm, do Quarteto Fantástico. E lembrando que o próprio Johnny Storm já era meio um personagem ali da pá virada, que era uma versão pocket do Deadpool dentro da família do Quarteto Fantástico. Então quando você junta eles dois e você deixa o roteiro levar até o potencial máximo do que eles têm para fazer, a gente vê que o filme tem piadinha para soltar o tempo inteiro e eles não têm vergonha na cara. Mas mesmo com gracinha, piadinha e coisinhas para você rir de gargalhar o tempo inteiro, isso não é o coração do filme, nem a ação intensa, a sanguinolência e o gore, com pedaços e partes de pessoas voando na tela o tempo inteiro, já que a gente vai ver um filme que vai falar sobre sacrifício, altruísmo e heroísmo. Esse sim é o coração do filme. A vilã Cassandra Nova, irmã do Xavier, que quem não leu os quadrinhos ou não está minimamente informado não viu também o como é que isso se encaixa no todo, porque essa história nunca foi nem sequer levemente tratada nos filmes, mas de qualquer forma ela tá lá. Ela é uma personagem extremamente overpower e ainda assim os caras conseguiram fazer um jeito de fazer bom uso dela sem tornar a presença dela impossível de vencer, ou quando ela é vencida, de ser uma coisa que você não acreditasse. Os caras fizeram uma coisa de muito bom gosto ali. É claro que ela não é necessariamente o único vilão do filme, e eu nem tô falando das participações especiais daquela galeria de vilões que acaba aparecendo do universo da Fox, mas também devo acrescentar que é justamente na primeira aparição dela que o filme tem a sua primeira barriga. Para mim, na minha opinião, a primeira desacelerada que beira menos quantidade de graça nas interações que estão acontecendo ali. Porém, muito em breve as coisas já começam a chegar em patamares inacreditáveis, quando os caras mostram que a Disney comprou essa briga e não estava nem aí se eles iam exagerar. No fim das contas, então, nós temos uma bela adição de um Deadpool e de um Wolverine que agora começa a ter mais motivos para de fato trabalhar o seu lado heróico dentro do MCU, que vão fazer o Hugh Jackman fazer esse personagem até ele ter 90 anos. O roteiro mete o pé na jaca e dispara feito uma metralhadora piadinhas e referências no estilo piscou, perdeu. Mas uma das coisas mais legais que eu acho que eles conseguiram fazer foi dar de forma muito digna e honesta a chance do universo Fox se despedir. E eu não tô nem falando de uma coisa feita na base da piada, não. Foi uma coisa feita de um jeito que os próprios personagens se sentiram como tendo um desfecho nas suas carreiras, tendo tido um final nobre, no mínimo. Emendando com isso e dando sequência nesse adeus conceitual, então nós temos uma cena durante os créditos que não chega a ser uma cena propriamente dita, mas são recortes de making-offs e pequenos trechos de todas as produções do universo da Fox, fazendo uma grande homenagem para todos esses personagens e os seus realizadores. E aí no final, quando tem de fato a cena pós-crédito,
a gente vê a cena onde o Deadpool mostra pra gente que, em relação à morte do Johnny Storm, ele era inocente. Olha, eu vou falar pra vocês que é muito bom ver que a Marvel ainda é capaz de conseguir fazer algo com esse grau de qualidade. E agora a barra tá lá em cima, graças ao Marvel Jesus, Ryan Reynolds. Bom, era isso que eu queria deixar pra vocês, as minhas impressões mais sinceras e mais de bate-pronto, que eu acabei de chegar e resolvi gravar pra vocês para registrar esse momento. Então eu vou lançar esse vídeo o mais rápido possível, mas eu queria poder contribuir com esse marketing voluntário, que é um filme que vale a pena. Se você estava meio desgostoso com essa atual fase que a Marvel estava passando por um decréscimo de qualidade ali na opinião de muita gente, o próprio filme sabe disso, tira sarro disso, mas eles conseguiram fazer isso aqui de uma forma que valeu muito a pena. Então eu super recomendo. Galera, quero saber a opinião de vocês. Não viram o filme ainda? O que vocês estão fazendo nessa parte do vídeo? Estraguei um bocado de coisa pra vocês. Não devia. E de qualquer forma, se você foi ver o filme, quero saber o que você achou. Gostou? Acha que foi um filme de fato melhor do que o resto do que tem sido feito na atualidade? Na Casa das Ideias? Ou eu tô viajando? O filme foi horrível. E eu meio que tava embriagado e achei tudo errado. Quero saber. Então coloquem aqui. Galera, vou deixando aí 2 sugestões para vocês seguirem com o meu conteúdo. Um forte abraço e até mais.